Olá, sejam bem-vindos ao Emagreça da Teoria Prática. Aqui nós discutimos um conjunto de estratégias para você aprender a emagrecer. Eu sou Flávia Cunha, médica endocrinologista, e no episódio de hoje a gente vai entender como o estresse engorda. Bom, então, o estresse é uma experiência emocional negativa que se acompanha de mudanças bioquímicas, quer dizer, substâncias no nosso corpo, mudanças fisiológicas, por exemplo, alteração na fisiologia normal dos hormônios e mudanças comportamentais, por exemplo, no ato de comer, né, um maior desejo de comer. A gente vai falar sobre isso mais na frente. E ele está relacionado a inseguranças, então insegurança na vida pessoal ou insegurança na vida social, ou até mesmo na vida profissional. Aqui são alguns eventos estressores, né, possíveis. Então, por exemplo, divórcio dos pais, perda de um familiar ou ente querido, perda de uma criança, então, para os pais, né, se eles perdem uma criança, ou então estresse para a criança, se ela é separada dos pais. Abuso de substâncias em pessoa próxima, então é comum, né, você ter mulheres que têm filhos que são adictos, né, que são viciados em substâncias e drogas, né, substâncias ilícitas, então isso é um estresse, é um evento estressor para a mãe. Isolamento, abandono, isso é bem comum em idosos, né, que a família acaba abandonando, não liga mais. Perda da casa por desastres naturais, por exemplo, enchentes, incêndio, vítima de violência, abuso, né, abuso emocional, abuso sexual, problemas no trabalho, é muito comum, né, problemas com o chefe, problemas com os colegas de trabalho, problemas financeiros, problemas com a justiça, por exemplo, estar sendo processado, né, isso é um evento estressor. Desempenho escolar ruim, isso é comum em crianças, adolescentes, até em pessoas na faculdade. Problemas no lugar onde mora, por exemplo, um vizinho chato, um vizinho que liga toda hora reclamando, ou então um vizinho que faz barulho toda hora e não deixa você dormir, não deixa você trabalhar. Perda do carro, às vezes também por acidentes, né, acidentes naturais ou mesmo acidentes no trânsito. Gravidez indesejada, abortamentos, doenças crônicas, por exemplo, neoplasias, né, câncer, doenças intratáveis. Bom, o estresse, ele pode ser agudo ou crônico. Então, se uma pessoa interna, por exemplo, com uma pneumonia, e aí fica internada ali para tratamento, fica 5 dias, evolui bem e vai de alta. Então, essa pessoa, ela passou por um estresse agudo, né? Ela teve uma doença estressora, mas de forma aguda. Ela ficou alguns dias ali internada, evoluiu bem e foi para casa. Isso causou um estresse tanto físico quanto mental, mas se ela evoluiu bem, se ela não se traumatizou com a internação, isso foi a coisa aguda e melhorou, passou. Mas tem o estresse crônico, e geralmente é o estresse crônico que está relacionado com o ganho de peso. Então, o que é o estresse crônico? É um evento que persiste por muito tempo, então um evento que causou traumas, né? Aconteceu de forma aguda, mas a pessoa manteve ali aquele trauma, ela não consegue esquecer, ela não consegue, de fato, se recuperar daquele evento. E é interessante a gente ter a percepção de que nem todo mundo lida com estresse da mesma maneira. Então, eu enxergo uma situação de uma maneira e você enxerga de outra. E isso vai fazer muita diferença na cronificação desse estresse. Quais são os fatores associados ao desenvolvimento do estresse? A literatura mostra, né, que existem deficiências vitamínicas que podem aumentar a suscetibilidade ao estresse. Olha que interessante. Então, você ter deficiência, por exemplo, de vitamina D, de algumas vitaminas do complexo B e até de ômega 3, isso pode aumentar a suscetibilidade ao desenvolvimento ao estresse. Claro que não é a causa única, né? Não é uma coisa tão simples, mas se você tem as deficiências vitamínicas e você é submetido a um desafio, a uma coisa que você não consegue contornar, não consegue resolver, isso pode aumentar a sua suscetibilidade ao estresse, né? Em especial ao estresse crônico. A genética também favorece, né? Então, por exemplo, polimorfismos no gene do receptor do glicocorticoide. O glicocorticoide, um tipo de glicocorticoide é o cortisol, que a gente conhece, né? Que é o hormônio do estresse. Como é que ele age? Ele se liga no seu receptor, na célula, e promove as suas ações. E tem um gene que vai formar esse receptor, né? E aí, se eu tenho alguma alteração nesse gene, não precisa ser uma mutação. Quando a gente fala de polimorfismo, o polimorfismo ele é uma alteração dentro da normalidade, mas
Mas essa alteração, ela pode predispor, né, ela pode aumentar a vulnerabilidade ao estresse. E a importância atribuída ao evento estressor. Eu diria que esse fator é o mais importante. Ele vai trazer exatamente aquela ideia de que as pessoas, elas desenvolvem, né, visões diferentes sobre eventos estressores. Então, elas lidam de forma diferente com esses eventos estressores. Então, quando a gente permite que o estresse se cronifique, então, né, quando a gente dá uma importância muito grande para determinado evento estressor e a gente permite que isso vire uma coisa crônica, um problema crônico, a gente sofre a ativação desse nosso eixo hormonal, chamado eixo hipotálamo, hipófise, adrenal. O que é isso? Então, aqui a gente tem a hipófise e o hipotálamo, que ficam aqui na região da cabeça, aqui no nosso sistema nervoso central, e eles produzem hormônios, o CRH e o ACTH, que vão atuar lá na nossa adrenal. A nossa adrenal é essa glandulinha aqui em cima do rim. Então, olha, ela fica aqui em cima do nosso rim, né? Parece um triângulozinho, e ela produz esses hormônios chamados hormônios do estresse, que são cortisol, adrenalina e noradrenalina. Então, quando eu tenho um evento, uma cronificação de um evento estressor, quando eu sofro um estresse crônico, eu tenho uma hiperativação desse eixo, eu tenho uma hiperprodução desses hormônios. Esses hormônios são ruins? Na verdade, não, né? Eles são muito vistos como vilões, mas na verdade não, eles são hormônios fundamentais para a nossa vida. Eles são os hormônios da luta ou fuga. Então, toda vez que eu sofro um desafio, né, que eu estou numa situação de desafio, eu preciso resolver se eu vou encarar, se eu vou lutar, ou se eu vou fugir, se eu vou sair correndo, né? E para ambas as situações, mesmo que eu encare ou mesmo que eu fuja, eu preciso desses hormônios do estresse. O que eles vão fazer? Eles vão aumentar o meu nível de atenção. O que seria isso na nossa vida, né? Na vida prática, ali na vida real? Quando você é submetido a uma avaliação. Então, por exemplo, as provas, né? Entrevistas de emprego. Toda vez que você vai ser submetido a uma avaliação, isso é um exemplo, né? Em que é uma situação em que você precisa aumentar o seu nível de atenção, né? Se a gente, vamos supor que a gente esteja fazendo um curso, pode ser um curso de faculdade ou um curso qualquer na vida. Se eu não sou avaliada, provavelmente eu não vou me dedicar tanto para aquele curso, né? Então, quando a gente é posto em avaliação, a gente tende a se dedicar mais. E isso é importante para o nosso crescimento pessoal, para o nosso crescimento profissional. Então, esses hormônios, na verdade, eles vão atuar nessas situações aí em que eu tenho que ter um aumento do meu nível de atenção. O grande problema é quando ocorre desregulação desses hormônios. E aí o estresse é um exemplo, né, de uma situação em que eu tenho uma desregulação desses níveis hormonais. Olha, como é que funciona aqui o nosso ritmo circadiano ou ciclo circadiano? Então, vamos falar aqui do cortisol. Quando eu acordo, eu tô aqui, ó, escovando meu dente, acabei de acordar, o meu nível de cortisol tá super alto. Por quê? Porque eu tô me preparando para encarar os desafios do dia. Então, eu preciso de um nível de atenção maior, né? E aí o dia vai passando, né? Aqui eu tô me alimentando, depois eu vou pro meu trabalho ou pra minha escola. E aqui, durante todo esse período, o cortisol está agindo. Quando começa a entardecer, então no final da tarde, início da noite, o meu cortisol começa a cair, justamente porque eu preciso relaxar, né? Eu preciso entrar num ritmo mais lento em que eu possa me preparar para o sono, me preparar para dormir, para repor as minhas energias, né? E aí, então, esse é o ritmo circadiano do cortisol. Quais são as funções, né? Resumidamente aqui as funções do cortisol. Proteção ao corpo, de uma maneira geral. Então, o que ele faz? Ele causa uma resistência insulínica com o objetivo de deslocar a glicose para o sangue, né? Então, quando a minha insulina age, ela joga a glicose do sangue para dentro do tecido, para dentro das minhas células. Só que se eu estou me preparando para uma luta ou para uma fuga, eu não posso, eu preciso da glicose ali de forma imediata. Eu preciso da glicose ali para eu poder sair correndo ou para eu poder lutar. E aí ele causa essa resistência insulínica
propositalmente, justamente para que eu tenha uma facilitação desse uso da glicose. Só que isso, se a gente imaginar que isso em nível aumentado, isso vai ser fator de risco para quê? Para o desenvolvimento de diabetes, né? Então, ele também aumenta a pressão arterial. Então, se eu imaginar também que eu tenho isso num nível aumentado, então eu vou ter hipertensão arterial. E ele causa catabolismo com priorização da quebra de proteínas, da quebra de músculo. Olha que interessante. Então, eu tenho uma tendência a evoluir para sarcopenia, para perda da minha massa muscular. E na gordura, ele tem uma ação complexa, né? Quando eu penso em catabolismo, eu penso que o racional seria que ele fizesse lipólise. E, de fato, ele faz, mas não é uma lipólise saudável. Eu não tenho uma lipólise em que eu emagreço e fico com o corpo que eu desejo. Eu tenho uma lipólise, mas na verdade eu tenho uma tendência de acúmulo de gordura na região abdominal. Então é como se ele deslocasse essa formação, é como se ele fizesse uma lipogênese também, além da lipólise, ele faz uma lipogênese alterada, né? Uma lipogênese ectópica, vamos dizer assim. Então ele acumula gordura ali na região abdominal, na região central, que a gente sabe que é a gordura mais perigosa, que é a gordura relacionada com as doenças cardiovasculares. Então, olha só, né? Então, aqui, ó, meu nível de estresse está aumentado. E aí, o que eu vou ter, então? Gordura abdominal, também chamada de gordura visceral ou gordura central. Lembrar que nessa gordura aqui, eu tenho muita substância inflamatória sendo produzida, né? E isso aqui que está relacionado com as doenças que a gente conhece, doenças cardiovasculares. Eu tenho, como eu comentei, a quebra de músculo. Então, eu tenho uma fraqueza muscular e aí uma tendência ali à sarcopenia. É muito frequente a gente ver o que a gente chama de obesidade sarcopênica. Parece um paradoxo, mas não é, né? É uma formação de gordura com uma perda de músculo. E eu tenho, olha que interessante, eu acho que isso aqui é a informação, uma das informações mais importantes dessa aula. Eu tenho um aumento de desejo por essas comidas saborosas, por essas comidas que a gente chama de palatáveis, comidas que têm uma alta densidade energética, são ricas em gordura, ricas em açúcar. Bom, então olha essa via de mão dupla aqui. O estresse influencia a escolha dos alimentos, como a gente viu aqui nessa figura, né? Eu tenho um aumento de fome, mas não é qualquer aumento de fome. Eu tenho um aumento de fome desviado para essas comidas mais saborosas, né? Então, ele influencia a escolha dos alimentos e aí os alimentos consumidos podem influenciar o estresse. Lembra da história das deficiências vitamínicas? Onde é que eu encontro, né, a maioria das vitaminas? Em comida de verdade, né? Não é em comida confeitada, é em comida de verdade. E aí, se eu não estou ingerindo comida de verdade, se eu estou ingerindo comida palatável, então eu não vou conseguir todas essas vitaminas necessárias para diminuir o meu risco de desenvolver estresse. Então, ambas as situações aqui vão culminar o quê? Na obesidade central. E essa outra via de mão dupla aqui também, olha, o estresse deixa o sono leve e provoca despertar noturno frequente. Lembra que à noite o cortisol tende a cair? Se eu tenho um nível de estresse crônico, eu tenho um cortisol tendendo a alto em todos os momentos, inclusive à noite. Então, o meu sono não vai ser bom, né? Eu vou ter um padrão de sono ruim, eu vou ter um sono leve, qualquer coisa vai me despertar, eu vou estar sempre em alerta. Lembra que o cortisol é o hormônio do alerta? Então, eu vou estar sempre em alerta, o meu sono não vai ser bom. E aí, por outro lado, o sono ruim é um fator estressor por si só, né? Quando a gente não dorme bem, a gente fica super irritado, a gente não passa o dia bem, né? A gente sai aí brigando com todo mundo, fica intolerante. Então, né, ambas as situações vão reforçar aí a obesidade central. O que acontece nessas situações? Eu ativo o meu sistema recompensa, o sistema recompensa é aquele sistema de formação de vício, né? E aí tá bem relacionado com essas escolhas alimentares, com esses vícios alimentares. Altera os hormônios do apetite, leptina, grelina, GLP-1, então me levando a um maior apetite com menor efeito de saciedade, um menor efeito sacietógeno, e aí o maior consumo dos alimentos saborosos. Então, aqui a gente tem um resumo, né, de quase tudo isso que eu falei. Falta de sono, demandas elevadas, né, insegurança social, essas questões todas que são fatores estressores. E aí a gente tem aqui um aumento do cortisol e dos outros hormônios de estresse, né, adrenalina, noradrenalina. Esse estresse, ele é reafirmado por falta de vitaminas, minerais
ômega 3, então isso pode predispor ao estresse. Claro que, lembrar mais uma vez, isso sozinho não vai determinar o estresse, né? Se você tem um ambiente de deficiência vitamínica mineral e você é submetido a uma situação estressora, aí sim você pode, né, ter mais facilmente o desenvolvimento de um estresse crônico. E aí o que vai acontecer? Eu vou desejar comidas palatáveis, isso vai aumentar a minha ingestão energética, a minha ingestão calórica, e eu vou ganhar peso, em especial uma obesidade abdominal, uma gordurinha aqui central, né, a gordura da barriga. Ao mesmo tempo, eu vou tender a ficar sedentário. Primeiro porque o estresse, né, gera aquele cansaço crônico, aquela fadiga, então eu não tenho vontade mesmo de me movimentar. E lembrar também que tem a questão da perda muscular, né, da perda de massa muscular, que também vai me dificultar realizar atividades. E aí eu vou ter um gasto energético diminuído e isso vai também favorecer o meu ganho de peso. Lembrar que tudo isso é fator de risco para diabetes, hipertensão, dislipidemia e doenças cardíacas. Bom, quais são os tratamentos clássicos que a gente conhece para perda de peso? Olha que interessante, dietas muito restritivas e exercícios físicos rigorosos. Só que a gente precisa lembrar que isso tudo é por si só também fator estressor, né? Também causa de estresse. Quando você faz uma dieta muito restritiva, quando você puxa demais o seu corpo para fazer um exercício vigoroso que você não está adaptado, não está acostumado, isso é uma forma de estressar o seu corpo. Então, aqui a gente tem esses fatores, né? Fatores ambientais, sociais, psicológicos, biológicos, que vão influenciar na questão nutricional, que por sua vez vai levar à obesidade. Os fatores biológicos a gente não pode alterar diretamente, né? Eu não posso ir lá no meu gene e mexer no meu gene, eu não posso ir lá no meu hormônio e mexer na minha adrenal, eu não posso, né? Isso não é possível. Mas eu posso trabalhar essas questões ambientais, sociais, psicológicas, que por sua vez vão alterar o meu biológico e diretamente alterar a minha nutrição e por sua vez podem me ajudar na perda de peso. Então, quando a gente trata, né, quando a gente pensa só na parte nutricional, como tratamento da obesidade, como tratamento objetivando perda de peso, na verdade a gente está tratando só a pontinha aqui do iceberg, porque tudo aqui embaixo, olha, são essas questões que a gente esquece de abordar, né? A gente acaba não abordando. Então, falando em tratamento, como tratar? Primeira coisa, identificar o agente estressor ou os agentes estressores na sua vida. Então, aqui são sugestões, né, que eu estou dando para que a gente possa contornar, para que a gente possa tratar melhor esse excesso de peso. Então, primeiro, identificar esses agentes. Segundo, fugir das dietas muito restritivas. Lembra? Ela também é um evento estressor. Melhorar o estado nutricional, quem sabe suplementar vitaminas, né? A suplementação vitamínica pode ser uma opção para quando você não consegue essas vitaminas e minerais através da comida. Terceiro, parar de focar unicamente no peso. Isso é muito comum, né? As pessoas focarem na balança, focarem no peso, esquecerem do bem-estar. O peso, ele é um indicador de saúde, mas ele não é o único, né? Então, a gente não pode focar no peso e se agredir por conta de um peso desejável. E, por último, cuidar do sono. Então, aqui são algumas dicas que eu estou deixando de cada um desses, né? Então, quando a gente fala de agente estressor, quais são as sugestões? Primeiro eu pergunto, qual é o problema? Qual é o meu maior problema? Quais são as causas desse problema? Quais são as possíveis soluções? Então eu vou elencar as possíveis soluções e entre elas eu vou escolher a melhor solução para que eu inicie a resolução desse problema, né? Outra coisa legal é perguntar o que de pior pode acontecer nessa situação. Eu estou numa situação de desafio, por exemplo, um problema no meu emprego. O que de pior pode acontecer? Prepare-se para aceitar o pior. O que seria o pior? Eu ser demitido, né? Eu brigar com meu chefe, ser demitido, perder o emprego? Tente melhorar a situação partindo do pior. Então, depois que você já pensou no pior, depois que você já se preparou psicologicamente para aceitar o pior, você tenta melhorar partindo dali, né? E essa última aqui é a melhor para mim. Decida quanta ansiedade uma situação merece e recuse-se conceder-lhe mais, né? Então, você pensa, quanta ansiedade isso merece? Quer dizer, eu tô desgastando a minha saúde? Será que essa situação merece tudo isso? Merece toda essa atenção que eu tô dando para isso? Então, isso é bem interessante.
Enfrente aquilo que parece ser devastador e você ficará surpreso com como seu medo irá derreter. É aquela história de eu tô com medo, mas eu vou encarar com medo mesmo, né? Eu vou com medo mesmo. Tá? Essa frase aqui é do Dale Carnegie. O segundo, fuja das dietas restritivas. Lembrar que a dieta muito restritiva é um fator de estresse, né? Quando a gente faz restrição cognitiva, o que é restrição cognitiva? É pensar assim, eu não posso comer chocolate, eu não posso comer pão. Então você fica tão fixado naquele pensamento de não poder, naquele pensamento de proibição, que você acaba criando uma obsessão pela comida que você entende como proibida, né? E aí você sente aumento da fome, desejo por esses alimentos proibidos, redução da saciedade. Essas dietas, né, muito restritivas, elas são gatilhos para compulsão alimentar, né? Então precisa tomar muito cuidado com as dietas muito restritivas. E aí geram o quê? O efeito sanfona. E aí é o que a gente chama de paradoxo das dietas, né? Quer dizer, a curto prazo você pode até emagrecer, curto, talvez até médio prazo, mas a longo prazo você tende a reganhar tudo ou mais do que você perdeu. Foque no bem-estar. Então, faça uma lista de atividades prazerosas, atividades que te relaxam, né? Que te deixam bem. Tente realizar pelo menos uma atividade prazerosa por dia, né? Para você sentir uma satisfação. Cuide do seu corpo, trabalhe a autoaceitação. É muito frequente, né? Muitas pessoas travarem uma guerra contra o corpo, odiarem o corpo, não gostarem da autoimagem. E isso gera um estresse crônico, né? Porque a pessoa está sempre insatisfeita, sempre brigando consigo mesmo. E faça as pazes com a comida. Então, é a história, né? De esquecer dos alimentos proibidos. Não tem nenhum alimento que seja proibido. Tudo é uma questão de você conhecer, né, um pouco mais da nutrição e de você entender que você não precisa comer tudo de uma vez só e que você pode, priorizando comida de verdade, você pode até ter os seus deslizes, comer os tais alimentos palatáveis, desde que numa proporção razoável. E cuide do sono, né? Então, algumas dicas aqui: tentar deitar e acordar em um horário fixo, mesmo nos finais de semana, para que você consiga estabelecer uma rotina, né? Evitar dormir durante o dia, porque aí você vai roubar sono da noite. Então, aqueles cochilos, né? Às vezes parece pouca coisa, às vezes é meia horinha, mas acaba atrapalhando. Tem gente que é mais sensível e aí, quando cochila durante o dia, acaba tendo insônia à noite. Evitar alimentos com cafeína, principalmente no final do dia. Então, tem pessoas também que são mais sensíveis para cafeína, para café, né, chá. Outras pessoas são mais resistentes. Você precisa conhecer, né, a sua sensibilidade ao café, à cafeína e precisa conseguir trabalhar com isso, evitar tomar café, por exemplo, final da tarde, à noite, porque provavelmente vai influenciar negativamente aí no seu sono. E promover um ambiente silencioso e com pouca luz. Lembrar que o escuro é fundamental para a liberação natural da melatonina, para que você possa dormir bem. Então, eu termino aqui, né, com essa definição de saúde pela OMS, né? Saúde é um estado de completo bem-estar físico, mental e social e não apenas uma ausência de doença. Por que eu trouxe isso? Porque a gente tende a focar muito no físico e esquece do mental e social, mas a gente precisa conhecer que as alterações mentais e sociais influenciam diretamente no nosso bem-estar físico. E aí eu finalizo aqui também com a foto do iceberg, lembrando aí que os nossos tratamentos para perda de peso precisam ser mais abrangentes, né? A gente precisa lembrar desses outros fatores aqui que são influenciadores diretos no nosso biológico. Obrigada.